Vamos falar agora a respeito de um acidente que aconteceu em Teresina e que chama a atenção por causa do aspecto da segurança. É muito comum a gente ver em oficinas equipamentos cilindros com gases em alta pressão, altamente inflamáveis, que podem provocar acidentes. E quem é técnico no assunto já vivia com medo desse tipo de experiência, dessas situações que se viam em oficinas espalhadas aqui pela cidade de Teresina. Um acidente aconteceu. Uma pessoa acabou morrendo num acidente como esse. Quem tem informações para nós a respeito do episódio é Thiago Melo, que está aqui ao vivo e fala a respeito deste risco e de como se proteger dele. Boa tarde mais uma vez, meu amigo Thiago Melo. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Isso aconteceu lá no São Pedro na tarde de ontem. Pelo depoimento de testemunhas ouvidas pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros, a vítima manipulava um gás, estaria fazendo um reparo em uma porta de um veículo. Ele também trabalharia enchendo e vendendo balões. Então não se sabe qual gás ele estava manipulando. O certo é que houve uma explosão que causou uma morte e deixou uma pessoa gravemente ferida. O repórter Thiago Melo mostrando imagens. Aí são imagens. Pois não, Thiago? Sim, Joelson. E sobre o tema, foi um tema que causou grande comoção, e espanto realmente em Teresina, porque não se sabe até que ponto há vulnerabilidade em outros pontos da cidade para se ocorrer um acidente como esse ocorrido lá no bairro São Pedro. Então, a partir de agora, a gente passa a conversar com o Major José Veloso, do Corpo de Bombeiros, para nos dar mais informações e saber, Major Veloso, se já é possível saber a causa desse acidente. Boa tarde. Boa tarde. Não, só após uma perícia, no caso que seria possível a gente identificar a verdadeira causa desse incêndio, dessa explosão. Pelos cilindros que lá foram encontrados, é possível saber o que estava sendo manipulado lá? Não é possível, até o gás que foi inicialmente, vamos dizer assim, responsabilizado pela explosão, que seria o nitrogênio, não é possível identificar, senão depois dessa avaliação mais precisa. Certamente que o nitrogênio não é um gás assim muito comum de ser usado é o gás geralmente utilizado em soldas de oficinas, é o gás acetileno, que é muito facilmente produzido, uma vez que é a reação simples da pedra de carbureto, que é encontrada no mercado, com água. Ou seja, se eu ponho isso em reação, coloco dentro d'água, muitas oficinas, inclusive, até algum pouco tempo atrás, ela simplesmente fazia esse tipo produzia essa solda dessa maneira. Hoje não mais permitido, então, por conta dessas questões que precisa ser identificado realmente qual é o tipo de... Bom, o acetileno é aquele gás normalmente utilizado em oficinas mecânicas. Isso, na verdade nós temos o uso dele, é muito comum, temos em oficinas mecânicas, metalúrgicas, ele é muito usual, ele é muito comercial, a difusão dele é muito periférica, não é o caso, vamos dizer assim, a gente não pode dizer que ele seja, uma vez que ele tem o próprio fornecedor do acetileno, ele tem que manter um controle rígido com relação a essa comercialização e essa utilização. Então, as empresas que fornecem aqui no nosso estado, vale salientar que nós não temos produção, nós não temos envasamento aqui no nosso estado, temos só a comercialização. Geralmente, esses cilindros são envasados fora, na cidade de Recife, na cidade de Fortaleza, e são transportados para cá por conta do risco, que é muito alto. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Duas preocupações. A primeira é o seguinte: existe o risco de alguém clandestinamente fazer um envasamento desse tipo de cilindro? Existe, ou esses equipamentos, eles só podem ser utilizados uma vez? Como é que é o controle do recipiente que leva esses produtos? Esse cilindro ele é recarregável. Entretanto, só quem pode fazer essa recarga é a empresa fornecedora, a empresa autorizada. Salvo engano, inclusive no nosso estado só temos 2 empresas no mercado que fazem esse tipo de comércio. É caro, é um produto, como a gente disse, por conta do seu alto custo, é possível sim que tenhamos um mercado clandestino que
que esteja ainda, vamos dizer assim, invasando de forma clandestina esse tipo de produto. Quem faz o controle, Major? No nosso caso, o Corpo de Bombeiros, a gente tem essa fiscalização dos locais. Agora, fiscalizamos a oficina. Se a oficina ela precisa ter uma aprovação do Corpo de Bombeiros. Se ela utiliza ou não a solda, não vem a ser o nosso controle, não é atribuição, competência do Corpo de Bombeiros. Nós temos outra pergunta, pois não? E em relação à operação, Major, as pessoas que estão autorizadas a fazer o uso desse tipo de equipamento, está se exigindo dela algum tipo de formação específica ou qualquer pessoa que iniciou num trabalho que precisa desse tipo de equipamento já pode manipulá-lo? Existe esse tipo de exigência até para responsabilizar criminalmente? Bem, Jorge, na realidade é até interessante essa abordagem, porque essa questão deixou até uma certa preocupação a gente por conta dessa carga. O cilindro de acetileno, ele não explodiu. O que nós temos, que a gente vê nas imagens, o cilindro de acetileno, são esses cilindros vermelhos que se encontram em algumas imagens que foram feitas ontem. Esse é o cilindro adequado. A espessura da parede dele, para ter uma ideia, é superior. Ele tem tem que vir. É um gás interessante, até para a gente dizer isso aí, é um gás, mas ele precisa estar dissolvido dentro de um líquido, que é a acetona, e ainda assim, essa acetona precisa estar dentro desse cilindro, tem um material esponjoso, que é para não permitir que ele chacoalhe, que ele dentro daquele cilindro, ou seja, o risco dele é altíssimo. Se ele for, nessa condição, justamente por conta do risco, imagine ele numa condição sendo envasado num cilindro que não tem essa condição de segurança. Então, há sim uma possibilidade dele ser invasado de forma clandestina e de forma irregular. Isso, ele precisa ter a participação, para a gente ter esse envasamento, precisa ter uma participação de um profissional, responsável técnico, engenheiro, precisa ter toda uma estrutura que garanta a segurança desse local. Nos preocupa, como eu falei, é porque pode estar sendo utilizado o acetileno em balões que são comercializados nas praças, justamente para crianças, você, a gente compra para um filho, para um sobrinho, e está entregando uma bomba para essas pessoas, para uma criança inocente, e a gente comprando de forma inocente. Então, precisa sim até haver uma fiscalização maior, a gente precisa ter aumentar esse rigor. Também não chega a ser uma situação para o Corpo de Bombeiros fiscalizar, uma vez que isso está nas praças. Muito obrigado, então, ao Major José Veloso pelas informações que nos trouxe. O Major também nos colocou aqui antes da entrevista, Joelson, numa conversa prévia que nós tivemos, tentando entender alguns aspectos, que essa preocupação do acetileno no balão, ela é válida ao ponto de que o gás normalmente utilizado, que seria utilizado corretamente para encher os balões sem levar risco, que é o nitrogênio, ele costuma ser bem mais caro do que o acetileno. Por isso, essa preocupação de algumas pessoas estarem utilizando o acetileno de forma irresponsável com essa finalidade que pode gerar acidentes, com o único objetivo de obter um lucro maior. Joelson. Tá certo, Tiago Mello. Olha, o Tiago Mello, inclusive, daqui a pouco vai trazer informações a respeito do aumento do número de assaltos em ônibus aqui em Teresina. Isso está preocupando muitas autoridades, né, Tiago? Verdade, e inclusive as empresas já estão estudando aí para implantar a partir do ano que vem, em função dessa situação, botão de pânico dentro dos ônibus, Joelson.